Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Alesp Cidadania, um programa que sempre traz temas relevantes para a sociedade, assuntos que são importantes para todos e utilidade pública. No programa de hoje, a gente recebe aqui nos nossos estúdios Ana Paula Miranda, coordenadora do ADJ Brasil Diabetes. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Paula. Ana Paula, o prazer é todo nosso. E online nos acompanha também nesse programa o Dr. Tiago Dias, nefrologista. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade aqui de falar sobre a nefrologia e a importância desse tema numa semana que é muito importante para a gente, que é a Semana do Dia Mundial do Rim. Então, vamos ter um assunto bastante proveitoso. Doutor, vamos começar pelo senhor. Essa semana, qual a importância da conscientização para prevenção, exames preventivos, qualidade de vida, melhoria na qualidade dos alimentos? Qual a importância dessa data e dessa semana? Todo ano é celebrado mundialmente o Dia Mundial do Rim, né? O que é chamado de Dia Mundial do Rim. E esse ano vai ser agora amanhã, dia 14 de março. E nessa semana, né, durante a semana inteira, nós promovemos ações e campanhas para mobilizar a população para o conhecimento, para a identificação, o reconhecimento das doenças renais. E isso é muito importante que a gente tenha durante o ano um período para essa mobilização, porque a maioria das doenças dos rins, elas são silenciosas, né? Especialmente nos seus estágios mais iniciais. Então, a grande importância, ao meu ver, desse momento, desse dia, é conscientizar as pessoas sobre a existência dessas doenças. Muito se fala de patologias do coração, infarto, AVC, mas a gente fala muito menos de doença dos rins. E elas são tão importantes quanto as outras patologias, mesmo porque a identificação tardia, muitas vezes, faz com que o paciente perca o tempo, o momento adequado de tratar e prevenir, por exemplo, uma entrada em diálise, né? Então, o mais importante é isso, é a conscientização, identificação dos pacientes com fator de risco, diagnóstico precoce, para que a gente possa triar esses pacientes e iniciar o tratamento adequado no momento correto. Então, essa é a grande importância desse momento, dessa semana para a gente. Agora, Ana Paula, existe uma relação entre o diabetes e os problemas renais. Por que existe essa relação? O que o açúcar interfere na qualidade do funcionamento dos rins? Certo, então o diabetes é uma das doenças que pode ocasionar uma doença renal crônica. Ele está diretamente relacionado a isso também, além da hipertensão, né? Então o diabetes, quando ele é mal cuidado, maltratado, ele pode levar a complicações e uma das complicações é a doença renal. Como é que estão surgindo, como é que as pessoas estão procurando essa busca por diagnósticos precoces, tratamentos? As pessoas têm procurado os hospitais, as clínicas para prevenir o diabetes? Como é que está o número de diabéticos hoje? Então, hoje a gente tem um número importante para a gente estar relacionando aqui. Cerca de 10% da população ela tem o diagnóstico de diabetes. Desse número, cerca de 90% tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, que é o que é mais comum na população, né? Esse tipo de diabetes está presente principalmente na população adulta e está relacionado diretamente a questões de hábitos de vida e a gente pode relacionar também alguns fatores de risco. E aqui a gente pode falar, a hipertensão é um fator de risco, o sedentarismo, a obesidade, são situações, a questão hereditária também. Então, se a pessoa que tem um avô, um pai com o diagnóstico de diabetes, ela também tem ali um risco maior de desenvolver o diabetes. Mas não é uma regra, né? Então, acho que é importante a gente colocar, são fatores de risco. Se a gente tomar medidas mais assertivas, mudanças de hábito, provavelmente eu não vou desenvolver ali o diabetes, né? Então, eu posso prevenir também o diabetes. O diabetes, como eu falei, 90% seria o diabetes tipo 2, cerca de 10% a gente tem aí um outro tipo de diabetes. Ele acontece num público de uma menor idade, que seriam as crianças e adolescentes. Esse tipo de diabetes está relacionado principalmente a doenças autoimunes,
Ou seja, nesse caso, a gente já pensa um pouquinho diferente. Quando a gente pensa, né, de prevenção, aqui no caso do diabetes tipo 1, a gente não tem essa questão da prevenção propriamente. Por ser uma doença autoimune, ela vai se desenvolver, né? E nesse caso, o tratamento é a insulina e a pessoa precisa fazer a administração diária da insulina e o controle da glicemia. Então, é importante que a pessoa, a partir dos sintomas, ela possa procurar um médico para que ela possa realmente ter esse diagnóstico e comprovar o diagnóstico e iniciar o tratamento, né? Então, quando tratado o diabetes, seja qual o tipo for, ele é passível de não ter nenhuma complicação, da pessoa ter uma qualidade de vida até muito melhor do que uma pessoa teoricamente saudável, né? Porque as mudanças de hábito, as mudanças de vida, elas são decisivas também. Então, a pessoa que tem uma consciência maior do cuidado do diabetes, ela vai pensar numa qualidade de sono, por exemplo, muito melhor. Isso também tem um impacto no controle das glicemias. A alimentação mais adequada, uma alimentação mais saudável, usar a medicação que o médico recomendou, fazer atividade física também faz parte do tratamento e ter uma vida com uma rotina saudável. Como a gente estava conversando aqui no começo, existem muitos jovens com problemas de diabetes. A que se deve normalmente a problemas hereditários, tem a ver também com as doenças autoimunes. Qual é o índice desses jovens que estão apresentando problemas de diabetes tão cedo? Porque eles são mais jovens, eles têm um peso mais adequado, são mais ativos, mas mesmo assim desenvolvem essa doença. A que se deve esse problema? Certo. A questão do diabetes tipo 1, ele não tem uma relação propriamente, né? A pessoa nasce com uma predisposição ali a desenvolver realmente o diabetes e independente de qualquer situação ela vai desenvolver. Mas eu acho que é interessante também a gente falar que o número de pessoas com diabetes tipo 2 numa idade mais jovem, esse sim está aumentando, né? Então, a gente tem uma demarcação interessante, porque, por exemplo, o diabetes tipo 2, a gente observa numa população, ou observava, né, numa população a partir de 40 anos. E hoje a gente vê que adultos mais jovens e até mesmo crianças estão nesse desenvolvimento do diabetes tipo 2. Isso provavelmente se deve muito aos hábitos de vida, né? Então, uma rotina onde cada vez mais a pessoa tem menos gastos de energia. Então, para trocar o canal da TV, tem o controle na mão, né? Para ir até a padaria comprar pão, vai de carro, né? Então, cada vez mais a gente gasta menos energia ou menos esse açúcar que a gente está consumindo, e isso vai levando ao acúmulo maior realmente de açúcar em forma de gordura também no corpo. A gordura ela é uma barreira para a ação da insulina, então pessoas que estão na situação de sobrepeso e obesidade acabam sendo pessoas com fatores de risco para desenvolver o diabetes também, além de outras doenças, né? Então, por isso a nossa chamada de atenção aí nessa questão também da rotina de vida, né? Então, talvez essa vida mais moderna, com uma comodidade maior, isso também tem um impacto para que crianças e adultos mais jovens também estejam aumentando de peso e aí também se deparando com o diagnóstico de diabetes. É um conjunto, né, de coisas, né? São as comidas processadas, ultraprocessadas, menos atividade física, mais comodidade, né? A pessoa fica mais parada e acaba desenvolvendo mais peso. Você falou tudo, né? Então, essas duas questões também relacionadas à alimentação. A gente ouve dos nutricionistas uma prática que seria bem interessante de todos nós adotarmos, né? Que seria desembalar menos e descascar mais, né? Então, realmente utilizar os alimentos da sua forma mais natural, menos processados, porque a gente sabe que quando o processado está ali mais presente, isso acaba virando um risco também para o aumento de peso. A falta da prática da atividade física também leva ao aumento do peso, né? Então, uma condição que também, hoje a gente está vendo um número crescente de pessoas com a situação do pré-diabetes, né? Não é um tipo de diabetes, mas é uma situação que antecede o diabetes. É como se fosse uma situação intermediária, né? Entre a glicemia normal e o diabetes em si. Então, é uma alteração de glicemia, mas quando identificada a tempo, a gente consegue ainda reverter,
né? Então é um momento crucial realmente da pessoa parar, avaliar sua rotina de vida e fazer algumas mudanças. Nesse momento é possível a reversão. O diabetes, uma vez instalado, ele não é possível de reverter. Então seria a partir do diagnóstico, o tratamento, e esse tratamento busca nivelar a glicemia, né, que é a taxa de açúcar no sangue, é tão boa como se eu não tivesse diabetes, né? Então esse é o maior objetivo do tratamento, seja com a medicação, seja com o uso da insulina, seja com a alimentação adequada ou a prática de atividade física, seja com uma vida social legal, seja com uma cabeça muito boa, porque são situações também importantes que a gente precisa adequar na rotina quando a gente fala de diabetes. Prestar atenção em tudo, né? Em tudo, no todo. Doutor Tiago, a gente sempre fala da qualidade de vida, do estilo de vida, da alimentação, dos esportes. Qual a relação entre esse estilo de vida e a saúde dos rins? A Ana falou muitas coisas interessantes e tocou em assuntos de suma importância aqui para a nossa conversa, né? Então, a gente percebe hoje em dia que com o estilo de vida mudando e a gente tendo esse estilo de vida mais sedentário, com uma alimentação mais rápida, com tudo com pouco tempo, sem fazer atividade física, sem tempo para a gente pensar no nosso organismo, algumas patologias começam a aparecer mais, né? E não só ligado à obesidade em si, que já é bastante conhecido, mas também ligado ao estresse, ao sedentarismo, à falta de movimentação, né? Isso que a Ana comentou está absolutamente correto, a gente vê cada vez mais, né? Não só nos mais idosos, mas também em população mais jovem, né? A redução de atividade física, antes as crianças iam jogar bola na rua, hoje acabam tendo um tablet, um celular na mão, e isso leva, no médio e longo prazo, a patologias, né? E quando você não se exercita, quando você tem uma alimentação rica em sódio, rica em ultraprocessados, rica em carboidratos, açúcares refinados, você acaba tendo um acúmulo de uma glicemia aumentada ao longo do tempo, então períodos de oscilação da sua glicemia, mesmo sem ter diabetes, e você vai ter também alterações metabólicas outras que vão levar ao ganho de peso, à inflamação do organismo. Esse termo hoje em dia está muito em moda na medicina, né? O estudo da inflamação, e esse estado inflamatório persistente, associado a hábitos inadequados, sedentarismo, tabagismo muitas vezes, e alimentação potencialmente inflamatória, como esses carboidratos de fácil absorção, isso leva a problemas de saúde como problemas renais, como o aumento da resistência à insulina, aumento de risco cardiovascular, aterosclerose, que é quando a gente tem placas de gordura nos vasos, aumentando o risco de infarto e AVC no futuro. Então, o estilo de vida é um dos focos do médico, do nutricionista, da equipe multiprofissional para abordar qualquer paciente, especialmente os pacientes que já têm doenças metabólicas como diabetes ou mesmo pré-diabetes, né? Então, a gente trabalhando na base, antes de iniciar a medicação, mudando o estilo de vida e alterando os hábitos alimentares, muitas vezes da família toda, isso traz um ganho enorme para o paciente. Doutor, quais são os principais problemas renais que têm surgido com esse estilo de vida novo, principalmente nos jovens? Existe uma incidência de jovens hoje com problemas renais? Essa pergunta é interessante e veio bem a calhar. Ontem nós tivemos a divulgação do Censo Brasileiro de Diálise de 2023, né, referente ao ano anterior, mostrando um pouco da epidemiologia, né? Qual que é o perfil do paciente que faz diálise no Brasil, né? E nós percebemos que há um tempo atrás, a população que fazia diálise era uma população um pouco mais idosa, né? O adulto e o adulto idoso. Hoje em dia, nós temos praticamente 65% de pessoas que fazem diálise no Brasil na população, na faixa de população economicamente ativa, dos 20 aos 64 anos. Quer dizer, hoje em dia a gente sabe que as doenças que acometem os rins, especialmente essas doenças que são secundárias a outras patologias crônicas, como a hipertensão e diabetes, está acometendo a população cada vez mais jovem. E exatamente por não ter sintoma, por os sintomas serem muito sutis, às vezes o diagnóstico é muito tardio. Então, a principal patologia que a gente aborda, inclusive na campanha do Dia Mundial do Rim, é a doença renal crônica. E o que é a doença renal crônica? É uma capacidade reduzida, quando o rim perde a capacidade adequada de filtrar o sangue, de remover as impurezas do sangue, e a partir de um estágio mais avançado, mais grave, alguns pacientes vão precisar de um auxílio para limpar o sangue, que é a diálise. Então, o principal fator de risco
para as doenças renais crônicas, para a doença renal crônica, falando de uma forma geral, são diabetes, nós estamos abordando aqui de uma forma bem importante, hipertensão, pacientes com doenças cardiovasculares previamente, pacientes com histórico familiar de doença renal, uso indiscriminado de medicações, hoje em dia a gente tem muito isso, né? Automedicação, então uso indiscriminado, especialmente, por exemplo, os anti-inflamatórios, né? Que para pessoas de risco acabam sendo medicações que podem piorar ainda mais a função do rim. E, lógico, todos os hábitos inadequados que nós falamos até agora. Então, a principal mensagem é essa, né? Doenças crônicas mal controladas, hábitos inadequados vão levar a uma sobrecarga inflamatória nos rins e essa perda de função renal ao longo do tempo pode levar o paciente a precisar de diálise. A gente sempre fala da importância de se beber água quando se pensa nos rins, né? Todo mundo sabe mais ou menos a receita, mas nem todo mundo segue. Qual a importância de se beber água e qual a quantidade adequada de água para cada indivíduo? Bom, o nosso organismo ele é composto por mais de 70% de água, né? Então, só aí já vem a importância de nós nos mantermos hidratados. E não só para a proteção da função renal, mas para a cognição, para a memória, para prevenir doenças cardiovasculares, para reduzir o risco de obesidade. Então, o paciente que está num processo de readequação alimentar, fazendo exercício físico, tem que se hidratar bem também, para melhorar o perfil metabólico do paciente, né? E quando a gente fala de proteção de doenças renais, a gente também fala na prevenção, por exemplo, de cálculos renais, na pedra nos rins. A gente fala da prevenção de infecções de urina, especialmente mulheres, que são muito mais suscetíveis do que homens. E a média recomendada de hidratação, que nós temos como um pilar, uma base aí de recomendação, é em torno de 30 a 35 ml de água por quilo de peso por dia. Então, se o paciente pesa, por exemplo, 70 quilos, a gente recomenda em torno de 2 litros, 2 litros e 100. Mas essa recomendação é muito individualizada. Se o paciente faz muita atividade física, transpira muito, perde mais líquido na sua atividade, a gente vai recomendar mais. Se o paciente tem uma superfície corporal maior, a gente recomenda mais. Ao contrário, se o paciente já tem doença renal crônica e ele faz um tratamento de hemodiálise, onde o rim não está conseguindo eliminar aquela água adequadamente, a gente pede para ele, por exemplo, restringir um pouco mais para que ele não tenha um acúmulo de água no organismo. Mas, via de regra, o paciente saudável, o paciente que não faz diálise, que tem uma vida ativa, a gente recomenda em torno de 30 a 35 ml por quilo de peso por dia de água. Ana, você estava citando os tipos de diabetes, né? A pré-diabetes, a diabetes do tipo 1, do tipo 2. Explica para a gente quais são as diferenças de cada um desses tipos. Ok. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Então a criança, a pessoa nasce com a predisposição de desenvolver o diabetes, independente de qualquer situação que ela vivencie. Então, alimentação, estilo de vida, esse não é o fator primordial que vai desencadear o diabetes nessa criança ou adolescente, que é o principal público, né, nessa faixa etária do diabetes tipo 1. Então, ela nasce com essa predisposição a desenvolver o diabetes. Por ser uma doença autoimune, o pâncreas ele para de produzir a insulina. O pâncreas é o nosso órgão produtor, né, da insulina. E o que acontece é essa identificação maior de parada na produção de insulina. Como a gente não consegue viver sem a insulina, essas pessoas elas fazem a reposição direta, ou seja, aplicam diariamente, várias vezes, né, a insulina de acordo com a recomendação para o seu tratamento. Então, esse seria o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, ele não tem essa parada na produção de insulina, mas existe uma redução na produção, ou mesmo uma produção de insulina que não é muito adequada, né? Então, para isso a gente tem as medicações orais. Num primeiro momento é o tratamento mais recomendado, a medicação oral, mas o diabetes tipo 2 também pode necessitar do uso da insulina, assim como o diabetes tipo 1, e aí ele atinge principalmente uma faixa etária mais adulta, esse tipo de diabetes, principalmente a partir dos 40 anos, mas como havia falado, a gente vê que adultos mais jovens já têm aí esse diagnóstico. Um outro tipo de diabetes que não é talvez tão divulgado é o diabetes do tipo gestacional, né? Então, a população feminina realmente é a única que é atingida. Então, a mulher, antes de engravidar, né, antes de estar ali na situação da gestação,
ela não teve nenhuma alteração de glicemia e nesse período da gestação ela tem alterações das suas glicemias e é identificado ali o diabetes do tipo gestacional. O tratamento pode ser a mudança de hábito, com uma alimentação mais adequada, com a prática de uma atividade física ou a introdução também da insulina no tratamento. O médico avalia qual a forma mais adequada de tratar. Essa mulher ela pode, a partir do nascimento do bebê, voltar com as suas glicemias aos níveis ideais, né? Então, aí, a partir daquele momento, ela não tem mais diabetes, só que ela é uma forte candidata de, no futuro, também desenvolver o diabetes tipo 2. Então, o cuidado, nesse caso, ele não pode parar, né? Então, é uma coisa que realmente a gente precisa também alertar esse público para que, passou o período da gestação, não dá para ficar tranquila. Tem que, sim, acompanhar, pelo menos uma vez por ano, realizar os exames, estar em contato com o médico para observar qualquer variação. Como o doutor Tiago falou, assim também no diabetes, as alterações, inicialmente, elas são imperceptíveis, né? Então, as alterações de glicemia acontecem e é como se o corpo acabasse se acomodando com aquela alteração e não dá muitos sinais de que está havendo uma mudança. Então, é importante a gente estar nessa conexão, pelo menos de uma vez ao ano, ir ao médico, fazer os exames de rotina, para que a gente possa ter esse acompanhamento mais de perto, né? Então, não é uma regra da mulher que teve o diabetes gestacional ter também o seu filho com o diabetes, mas é importante também vigiar, né? Então, acompanhar também essa criança, porque o diabetes mal cuidado também no período da gestação pode levar ao aumento do peso do bebê e ele pode também ter algumas situações interessantes na hora do parto, né? Então, para que tudo dê certo, vale a pena sempre ter o controle da glicemia nesse caso, né? E no caso da mulher que teve o bebê e aí ela continua com a glicemia alterada, ela vai ter o diagnóstico de diabetes tipo 2 após o parto. Então, só para a gente ver que realmente precisa desse cuidado, precisa dessa atenção. Doutor Tiago, qual a importância da divulgação na prevenção, na divulgação de exames, esclarecer dúvidas para a população? Qual o papel que a Alesp pode ter nesse momento para espalhar notícias e formas de as pessoas se cuidarem mais, fazerem exames preventivos e procurarem uma ajuda médica? Eu acho que nesse contexto do diagnóstico das doenças renais, o grande auxílio, a grande ferramenta que nós temos é a divulgação da patologia, que essa doença renal existe, e principalmente que nas fases iniciais ela é silenciosa. E digo mais, não é nem só nas fases iniciais. Geralmente o paciente ele vai começar a ter algum sintoma relacionado à perda da função renal quando ele já tem uma capacidade de filtração dos rins abaixo de 30%. Né? Então, muitas vezes esse paciente está com uma sobrecarga do rim, ele tem um diabetes mal controlado, como a Ana mesmo falou, muitas vezes com pouco ou nenhum sintoma. O paciente está sedentário, o paciente não está se cuidando, e aquela glicemia persistentemente alterada, aquela pressão alta, que também, em geral, não traz sintoma, ela vai machucando os rins, né? E qual é a importância, né, quando a gente fala de problemas renais em relação ao diagnóstico precoce? Exatamente esse. Quando você diagnostica a doença renal, você vai abordar o paciente como um todo. Então, você vai tratar adequadamente o diabetes dele, você vai procurar atingir os alvos de controle pressórico, ajustar o peso do paciente, tratar o colesterol, que são patologias que, ao redor do rim, elas estão ali prejudicando o órgão. E se eu controlo esses fatores associados, que eu chamo de fatores de risco, eu também vou proteger os rins. Dentro ainda desse censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que foi lançado ontem, nós temos um dado bastante alarmante, né? Então, dos pacientes que progridem para a necessidade de diálise, mais de 60% deles são diabéticos ou hipertensos. Desses pacientes que iniciam diálise, ao final de um ano, 16% desses pacientes terão falecido. Quer dizer, a taxa de mortalidade do paciente que faz diálise ainda é muito alta, né? Então, o paciente entrar em diálise é um risco muito elevado de mortalidade e também de outras patologias associadas a doenças cardiovasculares. Ter doença renal também é fator de risco para doenças cardíacas. Então, prevenindo a evolução da doença,
a gente previne que o paciente entre em diálise no futuro e também previne problemas como doença do coração. Isso é muito importante. Ok. Daqui a pouquinho a gente continua mais falando sobre isso. O Alesp Cidadania vai para o belo intervalo. O Alesp Cidadania vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Alesp Cidadania, hoje tratando do Dia Internacional do Rim e como prevenir doenças renais e o diabetes. Ana Paula, quais são os principais desafios das pessoas que têm essas enfermidades hoje? Hoje, principalmente, é ter o acesso, né, ao médico, é buscar esse acompanhamento médico e fazer os exames iniciais. Então, vale a pena a gente reforçar a importância de estar buscando o médico pelo menos uma vez ao ano. Não precisa ser o especialista ainda, né? O clínico é o médico que pode fazer ali o primeiro atendimento. Numa situação mais emergente, de repente passar realmente a orientar ali e direcionar para o especialista. Mas num primeiro momento, vale a pena a gente reforçar que os exames básicos de rotina, né? Os exames de urina, por exemplo, é possível a gente avaliar como é que está a situação do rim. O exame de creatinina também é outro exame que a gente também utiliza, além da hemoglobina glicada, além da glicose, né, o próprio colesterol. São exames que devem fazer parte da rotina. Então, a creatinina é um exame que avalia essa função renal também. São exames razoavelmente simples, né, que toda pessoa pode fazer, que não são tão caros e que podem prevenir muitas doenças, não só o diabetes, né? Isso. São exames que devem fazer parte, como eu falei, da rotina, né? Como o doutor Tiago falou, não é tão evidente assim, né, a questão de sintomas, então vale a pena a gente buscar esses exames como forma realmente de observar alguma alteração. É possível já iniciar um tratamento para não permitir ali que a doença evolua numa situação mais difícil, de difícil controle. Doutor Tiago, no caso das doenças renais, esses exames também se aplicam? Existem exames simples que são específicos para problemas nos rins? Nada como o segundo bloco para a gente começar a fechar com chave de ouro, né? Porque eu acho que esse é um ponto dos mais importantes da nossa conversa aqui, que é a identificação do seu exame de função renal, né? E os exames que nós utilizamos de uma forma mais simples, mais básica, para iniciar a investigação e o diagnóstico das doenças renais, são exames muito simples. Uma coleta de sangue simples, uma coleta de urina simples, já dá uma boa pista do que está acontecendo com a função dos rins. E nós temos o exame que é a creatinina. Esse é um dos mais importantes, é um exame de sangue, qualquer local tem, é um exame que é coletado na unidade básica de saúde, no posto de saúde, na rede privada, na rede pública, e é muito fácil de encontrar. A creatinina, ela é um produto do metabolismo do nosso trabalho muscular, e os rins eliminam essa creatinina. Se você tem um nível de creatinina aumentado no sangue, isso pode ser um indício que você tem um problema renal, que a sua função dos rins está alterada. Então, aumento de creatinina é igual a um alerta para você avaliar melhor a sua função renal. Já o exame de urina, você pode avaliar se você tem perda de proteína na urina. Muitas vezes, essa alteração da função renal, a perda de função renal, vem acompanhado também com perda de proteína na urina. Então, uma identificação simples, no exame de urina tipo 1, que é o exame mais simples de urina, mais comum, ele pode identificar a proteína e você já ser referenciado para um acompanhamento nefrológico especializado. Então, uma creatinina no sangue e o exame de urina para avaliar a perda de proteína, eventualmente somado a um ultrassom e outros exames complementares, podem ajudar você a salvar a sua função renal e identificar no momento correto a alteração da função para que você trate adequadamente. Como toda doença, a prevenção e o tratamento o quanto antes é o ideal, né? O sistema são exames mais simples que você encontra em qualquer laboratório. No caso do Sistema Único de Saúde, o serviço público, ele está preparado para atender as pessoas que já estão com essas doenças, que já estão com a enfermidade e que não conseguiram se prevenir?
Eu acho que o mais difícil, e a Ana também tocou nisso, nesse assunto no primeiro bloco, é o acesso à equipe médica, né? Eu acho que do ponto de vista de triagem, do ponto de vista de medicina preventiva, sim, acho que nós estamos preparados para isso. O que nós temos que ter é a conscientização da população de procurar o atendimento, de procurar o serviço, mostrar quais são os pacientes, qual o perfil que está sob risco de desenvolver tanto diabetes, a hipertensão, a doença renal crônica, para que eles procurem efetivamente o sistema de saúde e procure o seu médico, o médico da família, o médico do bairro, o médico da UBS para fazer os exames adequados. Então, acho que a maior dificuldade é a conscientização da população sobre essas doenças e o risco que elas geram se não identificadas no momento correto. Nesse caso da conscientização, Ana, eu acho que a Alesp tem um papel fundamental, né, na utilidade pública para esclarecer para as pessoas quais exames devem ser feitos, como deve ser o comportamento delas para prevenir não só essa doença, mas várias outras. Né? Sim, com certeza. Eu acho que estarmos aqui falando sobre esse assunto, né, e poder motivar as pessoas, trazer esse alerta para uma doença que é tão importante, né, e tão silenciosa, eu acho que faz a total diferença realmente estarmos aqui tratando desse assunto. Agora foi importante o dia do rim, né? Foi importante essa data específica para se conscientizar para as doenças dos rins. Porque se fala muito do coração, se fala muito de doenças mais comuns, digamos assim, mais clássicas. Isso. E não se pensa muito nos rins, né? Só se fala de tomar água, mas não se explica por quê. Às vezes a pessoa não sabe por que tem que tomar água, né? Isso. Às vezes as pessoas relacionam, né, que a única doença renal é a pedra realmente do rim, né? Mas existem outras, como o doutor Tiago colocou no início, o diabetes ele pode levar, né, a uma doença renal. Infecções também dos rins e podem ser ali uma causa realmente importante da gente tratar. A própria pedra, né, é importante a gente também estar falando aqui, mas trazer realmente esse assunto e falar mais e trazer realmente à população essa atenção maior para ir ao médico, para fazer os exames rotineiros, né, que não só para os rins, mas para outras condições também de saúde, eu acho que é fundamental, realmente é o nosso papel aqui quanto levar realmente a informação para todos que precisam. Doutor Tiago, falando em acesso, né, em acessibilidade, a telemedicina ajudou muito nesses casos de consultas online, facilita o processo, facilita para o dia a dia de uma pessoa que às vezes tem filhos pequenos, não consegue ir até um consultório, não tem tanto tempo? A pandemia trouxe alguns ensinamentos, né, e algumas novidades que nós mantivemos, nós conseguimos manter ali após o processo ali do fechamento que a pandemia nos trouxe, né? E a telemedicina foi uma delas, né? Certamente, para uma consulta de triagem, uma consulta inicial, a telemedicina em nefrologia funciona muito bem. É lógico, até para um acompanhamento de um caso que não é tão delicado, que não é tão avançado, ela funciona e realmente traz mais acesso, né? Inclusive a telemedicina sendo implementada no sistema de saúde público, né, em São Paulo. Então, nós temos, tanto na rede privada quanto na rede pública de saúde, o acesso à telemedicina, lógico, ainda engatinhando, ainda iniciando, ainda fazendo alguns ajustes ao longo do tempo, mas sim, ele é bastante viável e bastante possível que a gente faça esse diagnóstico, esse acompanhamento do nosso paciente. Agora, o paciente que já tem uma disfunção renal mais grave, esse paciente que está encaminhando para uma necessidade de diálise, ou que ele tem, por exemplo, um diabetes mais mal controlado, mais descompensado, esse paciente é importante que ele tenha um acompanhamento pessoalmente com o médico, né, uma consulta presencial, porque junto com a consulta médica, ele também pode ter acesso a uma consulta multiprofissional, né? Então, uma equipe de nutrição, uma equipe de educador físico, uma equipe que vai auxiliar a gente não precisar só ficar aumentando dose de remédio, mas também mudando o estilo de vida para que ele consiga controlar por si só, com mudança de hábitos, as patologias dele. Mas sim, né, quanto à telemedicina, certamente ajudou muito, especialmente na pandemia, e continua ajudando ainda nos dias de hoje. Agora, doutor Tiago, a conversa entre vários especialistas no tratamento de um paciente ajuda muito, né? Ela ter um nutricionista, um nutrólogo, um especialista de cada área conversando e utilizando a melhor maneira para tratar esse paciente. Quais são os principais avanços, na sua opinião,
no tratamento dessas doenças renais? Olha, todo o acompanhamento nefrológico do paciente que tem uma doença mais avançada, ele vai exigir um acompanhamento multiprofissional. E eu acho que o mais interessante, o mais importante hoje em dia, no ponto de vista de avanços, né, falando primeiro da parte médica, são algumas medicações, né, nos últimos 5, 10 anos, surgiram algumas medicações na medicina que são direcionadas para a nefrologia, que previnem, que reduzem a velocidade da progressão da doença renal. Então, do ponto de vista medicamentoso, nós conhecemos muito mais hoje em dia medicações que vão efetivamente, se prescritas no momento correto, prevenir que esse paciente progrida e perca mais função renal a ponto de precisar de diálise. Do ponto de vista nutricional, o conhecimento do risco que esses alimentos ultraprocessados, desses carboidratos, açúcares refinados e alimentos que nós chamamos de inflamatórios, esse conhecimento do que todos esses alimentos podem trazer para o organismo, do ponto de vista de desencadeamento de doenças, tanto renal quanto diabetes, hipertensão, doenças ateroscleróticas, isso traz também um grande benefício em você ter uma nutricionista, uma equipe multiprofissional do lado, né? Então, do ponto de vista medicamentoso, nos últimos 10 anos, tivemos muitos avanços, mas o paciente tem que ter um diagnóstico para que ele tenha acesso a esse tratamento. E do ponto de vista nutricional e de conhecimento um pouco mais intenso da nutrição, a gente precisa também que o paciente tenha o interesse em ir ao posto e ir ao consultório médico para que ele tenha acesso também a essa equipe multiprofissional e nutricional. Ana, no caso da diabetes que também não tem cura, existem avanços significativos? A gente está chegando próximo a uma cura do diabetes ou ainda falta muito? Então, a gente ainda não tem essa identificação da cura, né? Mas hoje a gente tem tratamentos muito mais avançados, muito mais adequados também para atender o estilo de vida das pessoas. Então, como o Dr. Tiago colocou, né? Medicamentos que desaceleram aí essa progressão da doença. Quando a gente pensa no diabetes, a gente também tem o uso de medicações que protegem, a gente pode colocar aqui a questão renal, né, que protegem os rins também. Então, indicado para o diabetes, mas que também tem essa função de proteção renal. Então, acho que isso é um avanço, né? Então, eu estou diante de uma doença crônica e numa situação de complicações, eu tenho como tratar de uma forma direcionada as duas condições. Então, a gente tem sim um avanço com insulinas mais adequadas, com insulinas com mais possibilidades da pessoa ter uma vida mais tranquila, com medicamentos também de uso oral, também numa eficácia muito maior. Então, acho que o avanço nesse ponto a gente está alcançando sim. A cura a gente espera que aconteça, mas ainda não tem. Mas é importante a gente reforçar, né? Não dá para a gente ficar sentado esperando a cura chegar. Então, é importante continuar o tratamento, porque se ela de fato chegar, se a cura realmente existir aqui para a gente vai estar apto a estar ali entre as pessoas candidatas a submeter realmente a questão da cura. Então, a cura ela é diretamente o nosso tratamento diário, esse cuidado realmente diário e perseverante que a gente precisa ter frente a uma doença crônica. Proporcionar a melhor qualidade de vida possível. De vida, isso. Fala um pouquinho sobre o trabalho que a associação que você coordena faz. Ok. Nós somos uma associação voltada para pessoas com diagnóstico de diabetes, pré-diabetes, e a gente também está entrando na questão da obesidade, né? Porque a gente percebe essa relação íntima realmente da obesidade com o diabetes, então é uma forma da gente cuidar e prevenir. Então, a associação, ela foi fundada, vai fazer agora, ela já fez, aliás, 44 anos, né, de fundação. Ela foi fundada por pais de crianças que, há 44 anos atrás, tinham o diagnóstico de diabetes do tipo juvenil, né? Então, é uma leitura aí um pouco mais antiga dessa classificação do diabetes. Hoje, o diabetes juvenil, ele mudou essa classificação para o diabetes tipo 1, mas a gente manteve aí essa nomenclatura como característica mesmo da associação. Então, a ideia da associação foi uma junção ali de famílias que precisavam desse contato mais íntimo, desse apoio, de troca de experiência, a rede de apoio mesmo, né?
E ela foi fundamentada ao longo do tempo e persistiu aí com esses 44 anos, no sentido da gente promover o que a gente chama de educação em diabetes, né? Então, a gente acredita que a pessoa, quanto mais instruída, quanto mais orientada, mais fácil vai ser levar esse tratamento de uma forma mais tranquila, uma vida mais adequada. Então, a gente faz alguns atendimentos voltados ao público com diabetes, também atividades em grupo, palestras. A gente atende a todos os tipos de diabetes, a todas as idades também. Tem um nome juvenil, mas a gente atende a todo o público. E a gente tem essa associação de uma forma muito carinhosa pelo fato de que a gente abraça realmente a pessoa que está na condição de dúvidas, de medo, de incerteza, porque está realmente diante de uma doença que não tem cura, mas tem uma perspectiva de vida muito boa. E quando a pessoa consegue descobrir isso, ela com certeza muda o seu foco, ela muda o seu entendimento e passa a ter uma maior aceitação. Levar essa conscientização às escolas seria uma boa opção? Sim, tanto que a gente tem um programa, um projeto, né, de ir até as escolas. Importante a gente colocar aqui, porque é um universo realmente muito importante e interessante. Crianças com diabetes, elas precisam estar no ambiente da escola. E a escola precisa estar minimamente segura para abraçar essa criança, para estar ali disponível para as necessidades dessa criança. Porém, muitas escolas não conseguem ou não conhecem, né, a realidade da rotina dessa criança. Então, a gente, quanto associação, tem esse programa que se chama Kids ou Doce Vida, onde a gente vai até a escola e fala sobre essas necessidades, sobre o que é ter um aluno com diabetes, como que a escola pode se preparar para que essa criança fique segura no ambiente da escola. Doutor Tiago, na sua opinião, qual deveria ser o caminho mais adequado para melhorar a prevenção, melhorar o tratamento e a conscientização das pessoas como um todo? Eu concordo 100% com o que a Ana disse, né? Eu acho que pessoas orientadas e que têm conhecimento das patologias que elas podem estar sob risco, elas se tratam melhor, né? Elas vão atrás da informação, elas se cuidam mais, elas fazem exames periódicos, elas consultam o médico com mais frequência, né? Então, eu acho que é a divulgação, né? Hoje em dia, nós estamos na era das redes sociais, né? E com as redes sociais, o que antes nós alcançávamos algumas dezenas de pacientes com uma palestra ou com um curso, hoje em dia a gente alcança milhares de pessoas de uma só vez, né? Então, a importância hoje em dia da divulgação, tanto em redes sociais, nos programas de televisão, rádio e TV como um todo, né? Eu acho que é muito importante porque você alcança um público que você não imaginava que alcançaria há um tempo atrás, né? E hoje em dia, pessoas mais jovens ainda nas redes sociais, tendo acesso a informações que elas não teriam há um tempo atrás, né? Então, eu acho que o principal ponto é informação. Informação e conhecimento. Saber que essa pessoa, por ter essa patologia, por ter um diabetes, por ter uma hipertensão, por ter um histórico familiar de problema renal, ela está sob risco de desenvolver um problema dos rins e que ela tem, sim, que ao menos anualmente procurar um médico ou um especialista, um nefrologista, procurar um endocrinologista ou mesmo um clínico geral, né? Geralmente, a porta de entrada dos pacientes que tem diagnóstico de doenças renais é pelo clínico geral mesmo. Isso é muito bom e é bom que seja assim, né? Fazer a triagem no local certo e ter o encaminhamento quando esse paciente realmente precisa do especialista. Acho que o grande segredo é esse: divulgação e conhecimento. A informação é tudo para a gente. A indústria de alimentos deve ser envolvida em todo esse processo, na sua opinião, doutor? Certamente, né? Eu acho que a Ana, até mais do que eu, tem esse conhecimento de causa, e a gente observa já nos alimentos, nas embalagens dos alimentos, quando ele tem alto teor de sódio, alto teor de açúcares, né? Açúcares adicionados, gorduras saturadas. Então, essa informação que hoje em dia tem chegado para a gente é importante, né? Mas não basta nós lermos a informação. Isso tem que nos tocar de alguma forma, né? Então, se o paciente entende que comer um alimento, comer um ultraprocessado, com alto teor de sódio, por exemplo,
vai predispor ele a doenças cardiovasculares, a doenças renais, a ter hipertensão. Se ele entende essa informação, ele começa a evitar, né? Ele começa a consumir com mais racionalidade. Se ele não entende, essa informação vai ser só uma foto ali para ele. Então, trazer esse momento positivo, né, de informação nos alimentos, envolvendo a indústria, né, e trazendo a informação sobre o que aquela informação significa, isso vai mudar certamente o futuro de muitas pessoas. A gente falou das escolas, né? Eu acho que a questão da merenda escolar, essa atenção maior à merenda escolar também pode fazer grande diferença na reeducação alimentar dessas crianças, né? Sim. Mostrando o que é mais adequado e estimulando o consumo de alimentos mais saudáveis, como você falou, descascar mais do que desembalar, né? Isso. Acho que é um público que precisa também, né, ser trabalhado, o ambiente escolar precisa dessa conscientização, começa lá, né, atinge em casa também, e é uma forma da gente poder trabalhar melhor o tema, né? Então, precisa realmente a introdução dos alimentos mais adequados, mais naturais, né, porque isso a gente sabe que vai facilitar, vai promover saúde. Existem vários projetos aqui na casa com relação a isso. Qual deve ser a importância que os deputados, os parlamentares devem dar a esse tema, na sua opinião? Acho que precisa sim desse incentivo maior, buscar os projetos. Então, por exemplo, a associação tem projetos interessantes que tratam de diversos assuntos, onde mobiliza mais essa atenção da população. Então, acho que buscar essas fontes também é uma forma da gente conversar mais, para abranger mais esse assunto, divulgar mais, né? Então, como o doutor Tiago colocou, a divulgação realmente, saber que existe, saber como deve ser feito. De repente as pessoas nem sabem o que é o sódio, né? Que está realmente relacionado ao sal, o que isso acontece na minha pressão, no meu corpo, né? Então acho que essa educação, trazer essa conscientização, essa orientação é fundamental. Doutor Tiago, na sua opinião, qual deve ser o papel dos parlamentares nessa conscientização e na criação de leis mais precisas que mudem essa realidade que nós temos hoje no Brasil? Nós falamos aqui a nossa conversa toda sobre a prevenção, diagnóstico precoce, né? E é lógico que o nosso foco principal sempre é o paciente, né? A medicina, a orientação centrada no paciente, com foco no paciente. Mas nós não podemos esquecer também que a prevenção é muito mais barato, né, do ponto de vista de saúde pública, do que o tratamento das complicações, né? Então, leis de redução de adição de açúcar em alimentos, identificação das embalagens para o paciente, para que a pessoa saiba o que ele está ingerindo, políticas públicas para incentivo de esporte, incentivo de atividades físicas, campanhas de prevenção, né? Não só como a do Dia Mundial do Rim, que vai movimentar a nossa cidade amanhã, nosso estado, mas campanhas de outras patologias, de outras condições, para que as pessoas conheçam, para que elas tenham conhecimento sobre determinado assunto, né? Vale lembrar, falando, né, da questão de saúde pública, que mais de 80% dos pacientes que fazem diálise no Brasil, eles são custeados pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, nós temos hoje em dia aproximadamente 158 mil pessoas fazendo diálise no Brasil, sendo que 80% desses pacientes têm o seu custeio pelo SUS, né? Então, e é um tratamento caro, e é um tratamento longo, né? Então, além do direcionamento, do tratamento centrado no paciente, que é o nosso grande foco, o tratamento para prevenção e evitar outros problemas relacionados à saúde pública, a parte mesmo econômica da saúde pública, isso vai ser muito importante para o futuro, né? Tratar complicações é muito mais caro do que tratar prevenção. Doutor Tiago, para a gente finalizar, qual recado o senhor daria para as pessoas que estão te assistindo hoje no Alesp Cidadania com relação à saúde delas? Acho que o recado vai na esteira do Dia Mundial do Rim, vai ser comemorado, vai ser celebrado amanhã, dia 14 de março de 2024. Nós vamos fazer várias atividades, né, especialmente falando da cidade de São Paulo, mas várias atividades de prevenção, né? Então, o mais importante, e a grande mensagem final aqui é:
Saiba se você faz parte de algum grupo de risco para doença renal. Você é diabético? Se você não sabe, faça um teste. Você é hipertenso? Você não sabe? Meça a sua pressão. Você tem alguém na família com problema renal? Você está acima do peso? Você fuma? Você tem doenças cardiovasculares? Você está sob risco de ter doença renal crônica. Portanto, procure um nefrologista ou procure o seu clínico, procure o médico do seu bairro, faça exames regulares, dose a sua creatinina, faça um exame de urina para que, identificando precocemente, identificando no momento correto, você consiga ter um tratamento adequado para prevenir que você tenha uma progressão da doença e que você entre em diálise no futuro. Então, o mais importante, o grande recado dessa semana, que para a gente é muito importante, é identifique seus fatores de risco, dose sua creatinina e trate precocemente. Obrigado. E você, Ana, que recado você gostaria de dar para quem está te assistindo nesse momento? Reforço as palavras do Dr. Tiago. É um momento realmente da gente pensar e trabalhar em cima, né, do assunto, fazer check-up, ir ao médico, fazer seus exames, para que você possa ter realmente a saúde do seu corpo, para que você não seja pego de surpresa. Então, é possível prevenir, né? Então, é ir ao médico, fazer os exames que o médico recomendar. Paula, muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio, viu? Foi um prazer te receber. Obrigada. Dr. Tiago, muito obrigado pela tua presença, mesmo que online. Engrandeceu bastante o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, foi um prazer, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. O Alesp Cidadania fica por aqui e a gente se vê no próximo programa com mais informações para você.